Foi dado a minha incumbência hoje à noite de falar sobre céu e inferno. Então vocês imaginem quanto tempo nós vamos passar aqui hoje à noite, porque o assunto é vasto. Então orem por mim para que eu possa tentar cobrir o maior conteúdo possível e que possamos sair daqui entendendo o primordial, que é a necessidade de um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Isso é o primordial. Se você não entender nada, mas chegar no final da mensagem e você entender isso, foi o suficiente. Mas vamos lá. Mateus 22, do 11 ao 13, diz assim: Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos lá para Mateus 25, 31. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Versículo 37. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderam: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Eclesiastes 3, vamos lá? Versículos 10 e 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Texto curtinho, pequenininho, mas muito importante. Mantenha ele marcado aí. Se você abrir a sua revista, você vai ter um papelzinho, que vai ter um espaçozinho para você ali anotar algumas coisas. E eu creio que vai ser bem importante você anotar. Não teremos PowerPoint hoje à noite, então você vai ter que focar em mim e prestar atenção em mim para que possamos chegar em algum lugar juntos hoje à noite. Espero que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Eu pensei muito sobre uma maneira inteligente e alegre de apresentar essa mensagem hoje à noite. Pensei talvez em orar por um dia muito quente, chegar aqui, a gente desligasse todos os ventiladores, apagasse as luzes. Pensei em usar, uma história, um clipe, né, com um filme, e até uma piada, né, para aliviar um pouquinho o peso que é falar sobre o inferno. Mas depois de passar um tempo lendo e refletindo sobre o tema inferno e o tema céu, brincar já não parecia mais apropriado. Peter Kraft, que é um teólogo católico, que era professor no Boston College, ele escreve sobre o inferno desta forma. Olha só o que é que ele diz. Ele diz assim: de todas as doutrinas do cristianismo, o inferno é a mais difícil de defender, a mais pesada para carregar e a primeira a ser abandonada.
Se você está apenas explorando o cristianismo, talvez como um visitante, você vai à igreja, frequenta a igreja, participa de um ritual religioso, ou se você é um seguidor de longa data de Jesus, todos nós temos em algum momento lutas com esse tema inferno. Lutamos com essa noção de seres humanos sofrendo por toda a eternidade. Eu não sei você, mas eu luto com isso. Eu luto com a ideia de que um Deus de amor criaria e manteria um lugar de tormento eterno. Lutamos com a ideia de que se é justo que pessoas sejam enviadas para lá. Essas pessoas, boa gente como a gente conhece, né? Essas pessoas religiosas. Não sei se você gosta de história, mas se você voltar uns 4.000 anos lá atrás, se você der uma olhadinha um pouquinho na cultura egípcia, você já poderia descobrir uma era formada por pessoas que não só acreditavam na vida além do túmulo, mas eles eram obcecados por essa vida além do túmulo. A maioria dos egípcios começavam a se preparar para a vida após a morte, antes de chegar à meia-idade. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer uma dessas viagens que tem para Israel, Egito, ou se você já teve a oportunidade de ver as pirâmides, ou se já estudou sobre elas, mas você sabia que levava cerca de 40 anos para que cerca de 100.000 trabalhadores construíssem uma daquelas pirâmides. 40 anos, 100.000 trabalhadores. E a pergunta é, para que tanto esforço? Por que alguém colocaria uma ênfase tão imensa em um túmulo, na vida após a morte? Interessante é que a resposta a gente pode ver na própria cultura egípcia. Eles colocavam essa ênfase imensa porque eles entendiam que iriam gastar muito mais tempo na vida após a morte do que na vida presente. E olha, eu concordo que a vida dos egípcios era meio, assim, as vidas eram um pouquinho loucas, né? Eles tinham as ideias meio conturbadas. Mas olha, a mensagem principal eles entenderam, de que deveriam se preparar para a vida após a morte. Deus colocou a eternidade, como nós lemos lá em Eclesiastes, no coração deles. No entanto, apesar de difícil e onerosa a noção do inferno, a gente não pode abandoná-la. Olha só, tem muitas pesquisas que são feitas, infelizmente poucas pesquisas no Brasil, mas teve uma pesquisa nos Estados Unidos que eu achei muito interessante. Ela disse que de 2/3 a 3/4 da população americana acredita em céu e inferno. Segundo a revista AARP, as estatísticas saltam para quase 80% entre as pessoas com mais de 50 anos. E eu estava compartilhando com a minha esposa sobre essa questão, e ela disse assim, amor, isso é verdade. Quando eu estava com meu pai lá no leito de morte, minha esposa falando, e tive que responder ao médico algumas questões em relação ao futuro do meu pai, e quando eu vi meu pai morrer ali ao meu lado, eu comecei a mudar a minha percepção sobre a vida após a morte. Eu creio que quando temos mais tempo nesta terra, mais essa percepção aumenta, e eu concordo com isso. Quase todas, queridos, as religiões do mundo incluem a ameaça e a punição na vida por vir. Quase todas, cristianismo, judaísmo, islamismo, hinduísmo, budismo, taoísmo, religiões primitivas, tribais, todas elas propõem alguma forma de responsabilização ou punição após a morte. A noção do inferno já era conhecido desde aquela época. Mas sabe qual é o problema, queridos? Que tanto o tema inferno como céu, hoje, não é pensado por nossa geração. Vivemos em uma cultura que vive para o hoje, gratificação instantânea. Eu fiquei profundamente impressionado com o quão a nossa cultura tem sido influenciada por algo chamado existencialismo. A mentalidade do viver para o agora. É a única coisa que importa na minha vida, é o que eu estou desfrutando agora. Eu quero tudo, eu quero agora, diz a nossa geração. É isso que nós estamos vivendo. Agora, agora, agora é ênfase. Quem se importa com amanhã? Gratificação instantânea é o que eu quero. Há uma preocupação total com o aqui e o agora. E a filosofia viva o agora permeia também a nossa cultura cristã. Por isso que não estamos falando tanto sobre o céu e sobre o inferno. Basta você olhar para a moralidade nos dias de hoje, para descobrir que a atitude cultural predominante mudou.
O que é que nós vemos hoje? Tudo que é bom, tudo que lhe dá satisfação ou gratificação, o que é legal, bom, agradável, vamos fazê-lo. Quem se preocupa com consequências? Toda a área ética e moral foi invadida pela ênfase existencial. Você já pensou na área econômica? Olha só, você pode ter tudo o que quiser hoje. Basta assinar naquela linha pontilhada do crédito fácil. Basta usar aquele plastiquinho. E você tem tudo o que você quiser hoje. Você não precisa esperar 5 anos poupando. Você pode ter agora. Preocupa com o pagamento depois. Gratificação instantânea, prazer instantâneo. O existencialismo tem permeado a área moral, tem permeado a economia, tem permeado a espiritualidade, inclusive. Às vezes a gente tem que ser quase um pastor para sentir a frustração em pregar sobre a vida após a morte para uma congregação que foi influenciada profundamente pelo existencialismo. Muita gente olha de volta para você abrindo a boca. Qual é o próximo assunto? Invadiu a nossa igreja, dominou a nossa cultura cristã. As pessoas sempre souberam que vão passar a maior parte da sua vida após a morte, em uma vida após a morte. Por isso que a gente precisa olhar para a Bíblia e ver o que é que ela fala sobre céu, sobre inferno. Por esta razão, precisamos fazer algumas perguntas difíceis, começando com o inferno. O que é que sabemos ou não sabemos sobre o inferno? Você já parou para pensar? Por que o inferno é necessário? Você já parou para pensar sobre isso? Como garantir que eu e você não vamos para o inferno? São perguntas que são relevantes, eu creio, para uma sociedade que vive no existencialismo do aqui e agora. O que é que nós sabemos ou não sobre o inferno? Vamos endereçar essa primeira pergunta. Um dos primeiros fatos é que o inferno é o assunto mais comentado, um dos assuntos mais comentados na Bíblia. Você sabia disso? No Velho Testamento, poucas vezes é mencionada, mas no Novo Testamento, esse tópico é muito falado, é muito trabalhado. Todos os 4 evangelhos, se você olhar as cartas de Paulo, Pedro, Tiago, João, Apocalipse, todos eles falam do juízo eterno. Você sabe quem é que mais fala sobre o inferno? Jesus. Jesus é o que mais fala sobre o inferno. Então, enquanto nós podemos ser tentados a abandonar a ideia do inferno, não podemos separar da mensagem e da vida de Jesus. Olha, uma das afirmações mais claras do inferno vem do próprio Jesus. O texto que nós lemos em Mateus 25, olha o que ele diz: irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus já tratava isso. Jesus ensina claramente que cada pessoa vai ser responsabilizada por vidas terrenas e que cada pessoa vai passar a eternidade em um dos 2 destinos. Um ele fala que é um reino preparado, o outro ele descreve como um fogo eterno. Uma outra vez Jesus contou uma história que descreve uma grande festa de casamento. Nós lemos ali em Mateus 22. Quando o rei entrou e viu os convidados, viu que tinha ali uma pessoa que não estava com a veste apropriada. Ele perguntou: meu amigo, como é que você entrou aqui com essa roupinha? Ele não respondeu e ele disse para os servos que estavam ali: amarra esse caboclo, pé e mão e joga lá fora. Ali onde vai ter choro e ranger de dentes. É claro que é uma parábola, é uma história inventada. Eu não quero imaginar chegando no céu e ter lá a polícia da moda olhando para mim e dizendo assim: olha, você não está bem vestido, vai lá para baixo, teu lugar é outro. Não creio que seja isso. Mas eu creio que olhando para essa parábola, dá para tirar pelo menos 3 princípios. O primeiro é que o inferno significa exclusão. Exclusão. Lancem-no para fora. Se o céu é um lugar de acolhimento, uma grande festa de boas-vindas aos hóspedes, o inferno é um lugar onde você fica fechado para fora, cortado, isolado de tudo e de todos. Já pensou sobre isso? Em segundo lugar, o inferno é a escuridão. É a escuridão. Luz na Bíblia é uma metáfora para a verdade e conhecimento. Você já parou para pensar? De modo que a escuridão, ela implicaria no quê? No contrário, confusão e ignorância. Se o céu é sobre conhecer a Deus e os segredos da existência, o inferno é sobre o não saber. Você já falou, e talvez eu fale isso, a gente compartilha sobre isso,
É uma gíria, né? Que quando uma pessoa não tem todas as informações, a gente diz que a pessoa está no escuro. Inferno significa estar no escuro para sempre. Não saber de nada sobre qualquer coisa ou pessoa que realmente importa. Pensou sobre isso? Exclusão, escuridão. Terceiro lugar, o inferno envolve angústia. Ele fala de choro e ranger de dentes. Choro é o que faz, né? É o que você faz quando você está triste. Ranger de dentes é o que você faz quando você está frustrado. Essa semana eu tive muito ranger de dentes. Que a frustração com algumas situações na minha casa foram, no mínimo, frustrantes. Mas os dois juntos, choro e ranger de dentes, sugerem que, no mínimo, você cometeu um terrível erro e que não há nada que você possa fazer sobre este erro cometido. Olha lá Apocalipse, você está com a sua Bíblia? Abre lá em Apocalipse capítulo 20. Vou esperar você abrir, se tiver alguém sem Bíblia ao seu lado, por favor, compartilhe com essa pessoa. Apocalipse 20. Basta começar de trás para frente que é melhor. Apocalipse 20, do 11 ao 14. João escreve o seguinte, olha só. Depois veio um grande trono, e um trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Mais uma vez nos é dito que cada pessoa diante de Deus vai prestar contas de sua vida. E que essas pessoas serão enviadas para um dos dois destinos. Mais uma vez a imagem fogo é usada para descrever um dos destinos, que é o inferno. O fogo é a metáfora dominante, usada para descrever o inferno na Bíblia. A imagem mais comumente associada com o inferno, sabe qual é? São chamas que parecem rugir. Geralmente é aquela chama que parece que está falando. Está rugindo. São cavernas que queimam em um calor que é inevitável, ela só queima. Artistas medievais, pregadores revivalistas, eles pintaram quadros de pessoas sendo assadas no fogo. Era a ideia que eles tinham. Dante, ele descreve o inferno como um inferno eterno, que tinha 9 camadas de profundidade, cada uma que queimasse mais do que a outra. Temos que nos lembrar que Jesus e os escritores da Bíblia estão tentando nos ajudar a entender algo além do nosso conhecimento e experiência. O inferno, queridos, pertence a outra esfera, pertence a outra realidade. Não é algo que nós podemos entender simplesmente com as palavras naturais, porque não há palavras ou conceitos com os quais possamos descrevê-lo nesta terra. Os escritores da Bíblia transformaram a metáfora. É uma figura de linguagem que descreve algo estranho em termos de algo familiar. Você já viu quando a gente diz assim, o amor é uma rosa? O amor não é rosa, o amor não é planta. O que a gente quer dizer é que o amor é lindo, é delicado, né? Tem que cuidar com os espinhos, mas ele é lindo e delicado. O que a metáfora fogo sugere para o inferno? Você já parou para pensar? A metáfora usada pelos escritores bíblicos sugere, em primeiro lugar, que o inferno é assustador. Você já parou para pensar? A intensidade com que o fogo queima e a velocidade com que ele pode destruir algo é aterrorizante. Os escritores do Novo Testamento, obviamente, queriam que nós temêssemos o inferno. Em segundo lugar, o inferno é doloroso. Quantos aqui tem alguma queimadura no corpo? Alguém? É ruinzinho para cicatrizar, né? Uma vez eu estava brincando com rojões, né? E aí a gente estava acendendo o rojão e jogava para cima. Acendia o rojão e jogava para cima. E numa dessas eu andei, joguei o rojão para cima, ele foi, pegou no primeiro cabo de fio lá e voltou para dentro da minha camisa. E explodiu aqui dentro. Ainda bem que foi fraquinho. Eu acho que Deus teve misericórdia, mas queimou.
E, gente, para cicatrizar, quanto tempo que levou? E é doloroso, é um dos ferimentos mais dolorosos que existem. É difícil de abrandar, é demorado para cicatrizar. E olha, se a dor no inferno vai ser física ou espiritual, ou ambas, eu não sei. Mas o inferno é um destino doloroso. E ele não é só assustador e doloroso, mas o inferno, ele consome, assim como o fogo reduz todas as coisas às cinzas. Uma das palavras mais utilizadas para inferno no Novo Testamento é Guerrena. Guerrena era o nome usado e dado a um vale do lado de fora de Jerusalém, onde todo o lixo era colocado e queimado. Essa palavra ela é usada diversas vezes no Novo Testamento. É frequentemente usada para representar o juízo de Deus contra o mal e os malfeitores, que acabarão sendo destruídos e a sua maldade reduzida a um monte de cinzas. Quando colocamos a imagem do fogo junto com pessoas, a gente começa a entender que o inferno é um destino para aqueles que não amam, não adoram e não obedecem a Deus. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é um lugar de separação de Deus, mas também de outras pessoas. É um lugar de trevas, onde as pessoas se sentem perdidas, é um lugar de sofrimento, angústia, tristeza, dor. Qualquer que seja a forma que você interpretar a imagem bíblica, o inferno é claramente um lugar horrível, onde ninguém merece ou ninguém vai querer passar a eternidade. Eu não sei, alguns de vocês já ouviram falar num cara chamado Marilyn Manson, vocalista de uma banda de heavy metal. O nome dele era Brian Warner. Ele estudou numa escola cristã. Sabia disso? E ele rejeitou totalmente aquilo que ele aprendeu naquela escola cristã. E ele passou a fazer música, e a música dele é pesada. É escura, é violenta, e muitas vezes com a raiz bem satânica. Mas uma vez ele sendo entrevistado, ele estava demonstrando a confiança que ele tinha de que ele iria acabar lá no inferno. Ele falou assim para a repórter que estava entrevistando ele, e rindo. Ele disse assim: eu vou dizer que provavelmente seria um lugar mais confortável para mim, falando do inferno. Porque eu sei que todos os meus amigos estarão lá. E eu realmente não iria poder fazer qualquer coisa que me desse na cabeça no céu, que seria divertido. Esse ponto de vista é até familiar para alguns de vocês. Mas eu acho que ele está tragicamente desinformado e ele está vivenciando algo muito perigoso para a vida dele. Ninguém vai se sentir confortável no inferno. Ninguém vai ficar com ninguém no inferno. Ninguém vai se divertir no inferno. Inferno simplesmente é a ausência de Deus. E, meus queridos, uma vez que Deus é a fonte de todas as coisas boas, não haverá coisas boas se Deus não estiver lá. Pensa em coisas boas. Pôr do sol, o nascer do sol. Não vai ter isso lá. Pensa a companhia de um amigo fera que você gosta de curtir com ele. Não vai ter lá. Pensa numa paixão, adolescentes e jovens. Pensa em estar apaixonado. Silvinho, está chegando. Está chegando, aguenta lá. Mas pense em estar apaixonado. Pensa num trabalho satisfatório, talvez você tenha um emprego fera, que você curte, você ama. Um desafio intelectual para, os cabeções aí, os CDFs, aqueles que gostam de estudar, os nerds. O riso numa boa história. Não vai ter mais nada disso disponível para quem for para o inferno. Às vezes as pessoas olham para o mal, para o sofrimento e a solidão e dizem assim: esta vida é um inferno. Às vezes pode até ser uma pitada de inferno, como também às vezes a gente pode ter pitadas do céu aqui. Porque Deus também está presente e ativo nesse mundo. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês. Quando chegarmos ao nosso destino eterno, nós vamos estar com Deus completamente para sempre, ou separados de Deus completamente para sempre. E se estamos separados de Deus, estamos separados de tudo que é bom, verdadeiro e belo. Já pensou nisso? Há um debate entre teólogos se o inferno é eterno em duração ou se é meramente em consequência. Em outras palavras, as pessoas sofrem para sempre ou são destruídas para sempre. A visão tradicional, mais comumente aceita pelos teólogos, é que o inferno é uma experiência eterna, consciente da separação de Deus com toda a angústia presente. A opinião minoritária é a de aniquilação. A crença de que os perdidos experimentarão sim o julgamento e a angústia de serem expulsos da presença de Deus,
Mas no fim, eles serão destruídos, sendo esta a segunda morte. Há escrituras que falam sobre os ímpios serem destruídos para sempre. E pode-se até argumentar o oposto da vida eterna e a morte eterna, ao invés do sofrimento eterno. Para mim, não faz diferença. Porque qualquer que seja a visão que você tenha, o que eu tenha, a Bíblia é claramente sobre uma coisa: o inferno é um lugar de destino terrível. E nem você e eu queremos estar lá. Por que então o inferno? Por que o inferno é tão necessário? Por que um Deus bom iria criar ou até mesmo permitir que tal lugar como o inferno existisse? Deixa eu responder para você. Em primeiro lugar, o inferno é necessário porque a dignidade humana exige. Se não há vida além desta, e sem a responsabilidade por nossas ações, então o que fazemos aqui na terra realmente não tem significado algum. Somos meros animais, meros peões em um jogo de tabuleiro cósmico. Achamos que as nossas escolhas e ações importam em alguma coisa, mas o final já está predestinado, já está amarrado para você e para mim, está tudo determinado. Olha o que Eclesiastes fala no capítulo 3, 10 e 11. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Praticamente todo ser humano acredita que o que fazemos e como vivemos tem algum significado. Eu creio que você crê nisso, eu creio nisso. A maioria das pessoas acreditam que haverá algum tipo de acerto de contas quando esta vida terminar. Praticamente todas as religiões terrenas postulam uma espécie de existência além desta vida, em que vamos colher as consequências de como vivemos. Um filósofo e escritor chamado Fyodor Dostoiévski disse o seguinte: se não há imortalidade, então tudo é permitido. E se tudo é permitido, nada importa. A dignidade humana exige um céu e um inferno. Mas não só isso, sabe por que é necessário? Porque o inferno, ele exige justiça. A justiça exige o inferno. Há um sentido universal de certo e errado na sociedade humana, na consciência humana. Mesmo que alguns dados sejam diferentes de pessoa para pessoa, de sociedade para sociedade, existe em todos a ideia universal, um consenso universal de que as coisas erradas devem ser punidas. O mal deve ser punido. Interessante, uma pesquisa feita também nos Estados Unidos, curiosamente, revelaram algo que eu creio que é lógico. As pessoas revelaram que nos Estados Unidos, após o ataque às Torres Gêmeas, a percentagem de pessoas que acreditam no inferno cresceu significativamente. Interessante, né? Pulou de 64% para 71%. Mas por quê? De acordo com a pesquisa, a razão para isso é a indignação moral que exigia tal maldade ser punida. Todos nós temos a ideia de punição. Uma vez, eu já falei para vocês isso, eu curto muito o Discovery Channel. E eu estava assistindo, se você não tem, pegue, que é muito bom. Eu estava lá no Discovery Channel assistindo e tal, e aí eu estava lendo lá sobre um golpe de investimentos. Sabe aquele negócio de pirâmide e tal, aqueles golpes ali, né? E esse golpe, ele sacava completamente os fundos de idosos. Olha só, que coisa, né? E colocava os idosos e as suas casas em risco. Mas o criminoso foi preso, julgado e condenado, e foi à prisão. E um desses investidores, um senhorzinho, bem velhinho, cabelinho branco, né? Ele ali parado, sentadinho, de fala bem mansa, começou a falar algo bem interessante. Ele disse assim, ó, ele está pagando um pouco do que ele merece agora. Ele vai pagar o resto mais tarde. A percepção dele não era da liberdade condicional. Era o senso de justiça que exigia o mal e a maldade serem punidos. Assim como a gente pode esperar nada menos do que um Deus que acreditamos ser santo, justo e bom. Um juiz que deixa um assassino livre não é um bom juiz. Um Deus que não pune o mal não seria um bom Deus. A objeção vem quando a gente começa a pensar que nós não somos criminosos, nem assassinos, nem terroristas, nem golpistas. Enquanto a maioria das pessoas entende que deve haver um inferno, eles também acreditam que deve ser somente para as pessoas ruins. A Bíblia nos diz, meus queridos, que nós somos ruins.
É aí onde o negócio pega. Talvez não somos ruins o tempo todo. Talvez não somos tão ruins quanto o que poderíamos ser. Mas nós não somos aquilo que Deus nos criou para sermos. Nós pecamos contra Deus e contra as pessoas. Não podemos pensar que merecemos a separação eterna de Deus. Mas se o céu é um lugar perfeito, sem ganância, sem luxúria, inveja, orgulho, preconceito, meu irmão, se eu e você chegássemos lá do jeito que nós estamos, nós destruiríamos o céu em menos de 24 horas. Por causa do nosso pecado. As pessoas não vão para o inferno porque acreditam na coisa errada. As pessoas não vão para o inferno porque não acreditam na coisa certa ou acreditam na coisa errada. Elas vão para o inferno porque elas violaram a boa e perfeita vontade de Deus. Para todos os seres humanos, revelada na Bíblia. Inscrita, sabe aonde? No coração e na consciência humana. O inferno é necessário porque a justiça exige. O inferno é necessário porque o amor exige. Como é que o amor exige isso? Deus nos ama tanto, está tão ansioso para que nós o amemos, que nos permite a liberdade de não amá-lo. Toda pessoa que já paquerou alguém na vida, você já paquerou alguém na vida? Os casados paqueraram suas esposas? Você ainda lembra como é que é, né? Espero. Mas se você já paquerou alguém na vida, você sabe que não pode forçar ninguém a amar você. Você não sabe disso? Às vezes você está ali investindo, né, Jairo? O teu até que deu, né? Outro já não deu tanto, né? Os meninos aí estão, né, precisando voltar àquela fase da conquista, né? Mas você manda flores, compra um chocolate, convida para sair, vai ao cinema, e parece que o negócio não rola. Porque você não pode fazer ninguém amar você. Você pode fazer tudo para ganhar o coração dela. Mas a única coisa que você não pode fazer é forçá-lo ou forçá-la a amá-lo. Pois não seria só inútil, porque não seria mais amor se assim acontecesse. Eu ouvi um pai dizer uma vez o seguinte, ele disse assim, ó, Deus é muitas vezes comparado a um pai amoroso. Como um pai que sou, eu não posso me imaginar condenando os meus filhos, não importa o que eles tenham feito para me rejeitar. Eu ficaria arrasado se tivessem me rejeitado, mas eu não iria enviá-los para o inferno. O que você faria então? Vamos dizer que você é um pai terreno, e o seu filho decide que ele não quer mais ter nada a ver com você e sai de casa para longe. Quais são as suas opções? Para pensar. Você vai enviar carta, e-mail, expressando seu amor, vai entrar no Facebook, mandar posts para ele, você vai enviar dinheiro para ajudá-lo, vai visitar e suplicar para que volte para casa. Uma coisa, com certeza, pelo menos, a gente entende que você não pode fazer, se você o ama. Você não pode prendê-lo, arrastá-lo para casa e acorrentá-lo à sua cama para o resto da sua vida. Porque isso não é amor. Isso é sequestro e prisão. E com Deus, não é assim que funciona. Peter Kraft, mais uma vez, ele coloca desta forma, ele diz assim, aqueles que não querem amar a Deus, devem ser autorizados a não amá-lo. Aqueles que não querem estar com Deus, devem poder ser separados dele. Então a resposta à pergunta, por que um Deus bom envia pessoas para o inferno? Não é que ele envia, não é que ele faz, mas ele deixa as pessoas irem para lá, se assim o desejarem. O inferno não é uma câmara de tortura eterna que Deus construiu para afligir as pessoas de quem ele não gosta. O inferno é simplesmente um lugar onde Deus não está, de modo que as pessoas que não querem passar a eternidade com ele, possam ter um lugar para onde ir. O inferno é um destino alternativo para as pessoas que não querem ir para o céu. Mas em sã consciência, quem é que danado quer ir para o inferno? Você pergunta. Mas tem pessoas que decidem assim o tempo todo. As pessoas escolhem todos os dias viver a sua vida longe de Deus, ignorando, negando, ou mesmo se rebelando contra Ele. Todos os dias as pessoas escolhem viver as suas vidas longe de Deus. E Deus lhes permite fazê-lo assim. Se eles querem viver longe dEle por toda a eternidade, Ele vai permitir que eles façam isso. C.S. Lewis, ele fala algo muito interessante. Ele sugere o seguinte, se as portas do inferno estão trancadas, elas estão trancadas por dentro. As pessoas que vão para lá, escolhem ir para lá. E se for dada a opção de sair de lá, C.S. Lewis sugere o seguinte, elas provavelmente não sairiam. Elas preferem viver na escuridão, no isolamento e numa obstinada negação da necessidade de Deus. Se o inferno é um lugar terrível,
se eu tenho alguma escolha no assunto, como eu posso ter certeza de que eu não vou para lá? Como garantir que você não vai para o inferno? Existe uma maneira de ter certeza de que você está indo para o céu. Já parou para pensar? É simples, é claro e está disponível a todos. Se você quiser ter certeza de que você está indo para o céu, tudo o que você precisa fazer é voltar-se para Deus em arrependimento e fé. Voltando-se para Deus significa dizer a Deus que você quer um relacionamento com Ele. O arrependimento, meus queridos, significa admitir a Deus que você é um pecador e que precisa ser perdoado e transformado. A fé significa acreditar em Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou. É o único que pode perdoá-lo e fazer de você um filho de Deus para sempre. É isso aí. Deus fez tão fácil quanto Ele poderia fazer. Você não tem que fazer nada, você não tem que participar de nada, não há nenhuma cerimônia que você precisa fazer, nenhum conhecimento secreto que você precisa obter, você simplesmente deve se voltar para Deus em arrependimento e fé. Romanos 10:13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Pensa nisso dessa maneira, olha só. Imagina você trabalhando no hospital, e esse hospital pega fogo. Você tem uma entrada e uma saída pela qual você transita todo o dia. E esse hospital pega fogo. E ao pegar fogo, você fica pensando, será que o arquiteto projetou uma outra saída? Gostaria de saber onde é que é essa saída. Eu nunca vi essa saída. Será que tem outra saída? Para onde é que eu vou? Eu creio que se você pensasse assim, será que conhece uma saída mais rápida aqui? Não. Eu creio que se você está no hospital em chamas, para a sua segurança e a segurança dos pacientes que ali estão, você sairia pelo lugar que você conhece, que você entende dar a liberdade de entrada e saída para você. Nós, às vezes, achamos que existem outras maneiras de chegar ao céu, além de se voltando para Cristo em arrependimento e fé, mas isto não está dito na Bíblia. A única coisa sensata para cada um de nós fazer em face à eternidade é invocar o nome do Senhor Jesus Cristo e ajudar outros a fazerem a mesma coisa. Só Deus sabe quem vai para o céu e por quê. E podemos confiar em seu amor, sua misericórdia, sua justiça para fazer aquilo que é certo. Pois eu sei em quem eu tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Esse é o Deus a quem nós servimos. E o que a Bíblia fala sobre o céu? É um assunto importante, O que é o céu? Teve uma vez que um instrutor de música, lá no seminário onde eu estudava, nos Estados Unidos, ele estava querendo fazer medo para a gente, Ele disse assim, olha, se vocês não aprenderem do jeito que eu estou ensinando, vocês não vão cantar no coro. E olha, presta atenção, no céu vocês vão cantar a vida toda, então é bom aprender agora. É por essa razão que talvez tem muito pouca gente querendo realmente ir para o céu, ansiosa para ir para o céu. É porque alguns professores têm perdido o foco no que os autores bíblicos estão tentando descrever. Deixa eu desafiar você a pensar em algumas coisas e a gente vai estar encerrando. O céu é uma comunidade de incrível e rica comunhão. Talvez para alguns de vocês isso aí vai doer porque você não tem comunhão hoje. E você fica imaginando como é que seria ter comunhão no céu. Certos escritores das Escrituras Sagradas, é claro, referem-se ao céu como a cidade de Deus. A cidade celestial onde os crentes vão passar a eternidade. Mas, queridos, esse conceito de cidade não é pensado literalmente, materialmente. Não são sinais, placas de trânsito, sinaleiro, não é ali a estrada, a rua pavimentada, as guias, as sarjetas, os parques, os becos. A ideia é que não é uma comunidade dos remidos. A ideia é que é a comunhão dos crentes que compartilham um tesouro comum, ininterrupto, imaculado, sem manchas, puros de amor, relacionamentos, confiando na presença e na família de Deus. A Bíblia diz que o céu vai lhe oferecer comunidade como você nunca experimentou aqui nesta terra.
Imagina você na sua célula, sabe aquela célula fera? Onde você tem ali à noite aquela célula, ela começa e o bate-papo vai. E lógico, se você é um bom batista e a sua célula é uma boa célula, tem comida. E você come antes da célula, você faz a célula e você come depois da célula. E algumas células, como a minha, a gente faz ao redor da mesa para comer durante a célula também. Mas você começa aquele bate-papo gostoso, você conversa com as pessoas, você brinca com as pessoas, e está tão gostoso aquele momento, e já você olha assim, eita, 11 horas da noite tem que ir embora, que amanhã tem trabalho, as crianças vão para a escola, e você quebra aquele momento tão precioso, você vai embora. Se pudéssemos dar um gostinho do céu, seria isso. Só que no céu a qualidade de comunhão ininterrupta na comunidade vai ser para sempre, não vai parar. E é para qualquer pessoa interessada, não há mais solidão, não há mais isolamento, não há mais mal-entendidos, não há mais divisão. Nada disto vai estar no céu. Eu ouvi dizer que Deus vai preparar mansões, não é verdade? Jesus disse assim, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Sabe o que o Senhor estava querendo dizer, meu querido? Ele não está preparando uma casa, Ele está preparando um lar para você. É diferente. É um lar que Ele quer. E há uma grande diferença entre uma casa e um lar. Se você já se mudou, você, ao se mudar, você procura uma casa. E quando você procura essa casa, você vê o quê? As paredes, como é que estão, a estrutura, encanamento, eletricidade, o telhado, se está com rachaduras, infiltração, aquela coisa toda. É isso que você procura. Você olha se o bairro é legal ali, se a rua é legal, se tem alguma coisa legal, o vizinho é bom. Você vai lá de manhã, você vai lá à noite para ver como é que a coisa funciona. Passa no final de semana para ver se não tem uma baladinha lá perto que vai te atrapalhar a dormir. E você checa a casa. Uma vez que você compra aquela casa, você entra na casa, você faz o quê? Coloca os móveis. E aí você vai e coloca as fotos ali, os quadros na parede. E você pega seu filho e leva na cama para ele dormir, você ora e conversa com ele. E no Natal, todo mundo se reúne naquela ceia maravilhosa, você conversa, compartilha presentes, fala do nascimento de Jesus. Isso é lá. Isso é céu. É o que Deus quer. É aquilo que Jesus estava falando. Sabe, não é uma casa, é um lar. Eu acho que alguns de vocês que viajam muito, vivem em aviões aí, vivem em carro, vivem em hotel. Você sabe o que é chegar em casa, lar? Porque alguns de vocês têm uma estrutura tremenda dentro do carro. Alguns dos carros eu já vi que vocês dirigem aí para viajar. Tem de tudo. Só falta falar. Mas não é o lugar para você. O lugar que você quer é um lar. E Deus diz assim, eu quero que você saiba que eu estou preparando para cada um de vocês, que são meus filhos, não uma casa, mas um lar. Um lar para lhe proporcionar uma sensação eterna de segurança, um refúgio, um sentido de permanência. E olha, ele é customizado e sob medida para você. O céu, ele não é só uma comunidade de incrível e rica comunhão. O céu é a casa do sem pecado, sem culpa, sem mancha. Desses santos. Alguns de vocês já ouviram falar nas vestes brancas, né? Apocalipse fala muito sobre as vestes brancas. Né? Quando a gente vai batizar, tem uma vestezinha, uma bata branca que é colocado ali. Né? Não pense nisso literalmente. A Bíblia ensina que no céu você vai finalmente experimentar a alegria de nunca pecar novamente. As vestes brancas são apenas o símbolo de uma consciência pura e limpa. Quando eu estava preparando essa mensagem, uma das primeiras coisas que eu fiz foi uma oração de confissão. Às vezes eu fico cansado de ter a minha consciência pesada. Às vezes eu fico cansado de dizer algumas coisas das quais eu me arrependo, às vezes eu tenho que pedir perdão. Às vezes eu fico cansado de me debater com situações na minha vida, onde eu peco diante de Deus e tenho que pedir a Ele perdão. Às vezes simplesmente eu canso de pecar, você não cansa? Mas a Bíblia diz que um dia virá, quando nós estaremos no céu e não haverá mais remorso, não haverá mais arrependimento, consciências não serão mais manchadas, você será sem pecado, sem culpa, sem manchas. Toda decisão que você tomar vai ser a decisão certa. Cada palavra que você disser vai ser de bênção. Cada ação que você tomar vai ser rentável. Que dia, hein? A Bíblia nos leva a acreditar que vamos experimentar a vida mais plenamente, mais completamente e com mais satisfação do que nunca experimentado antes. Nós vamos aprender a crescer e a descobrir, servindo de maneiras que são inimagináveis
no céu. Mas olha, o céu é uma relação interminável, face a face com o Deus da criação. Eu guardei esse melhor para o final. A Bíblia diz que no céu vamos contemplá-lo face a face. Você já pensou nisso? Às vezes, no Discovery Channel, há programas que me fascinam ali. Sabe, você olha aquelas maravilhas, às vezes eles mostram assim lugares que você diz, cara, isso não existe na Terra, isso é loucura, isso é um pedacinho do céu. Lindos, maravilhosos. Se nós suspiramos de admiração pela obra da criação, o que vai ser quando contemplarmos o Criador destas maravilhas e estivermos face a face com Ele? Imagina. Nós estremeceremos somente com a sua sombra. O que vai acontecer quando vermos a substância? Nós estremecemos somente com certas obras-primas e quando encontrarmos o artista face a face. Estamos admirados somente com certas estatuetas. Pense num encontro com o escultor. Como é que vai ser? E a Bíblia diz que você vai contemplá-lo face a face. E você vai viver em sua presença para sempre. Como eu gostaria que Deus, pelo seu Espírito Santo, convencesse você destas verdades. Não porque eu estou dizendo, mas porque a Bíblia nos fala. Olho não viu, e ouvido não ouviu, e palavras não podem descrever uma fração do que Deus tem em mente para você no céu. É real, para pessoas reais, é para sempre. E não só está disponível para você, mas o nosso Deus convida a todos pessoalmente para contemplá-lo e viver lá no céu para sempre. É uma bênção. A Bíblia tem muito mais a dizer do céu, mas o nosso horário já vai embora. Jesus e os escritores da Bíblia usam metáforas para nos ajudar. Deixa eu ler algumas delas para você. O céu é como uma grande cidade cujas ruas são pavimentadas com ouro e cujos habitantes vivem e trabalham em paz. Harmonia, é um lar. O céu é como um grande banquete, com picanha, Coca-Cola, muita comida, risadas, para quem quiser participar. O céu é como um jardim, com árvores que dão frutos durante todo o ano e um rio de vida que atravessa o seu centro. O céu é como uma casa, um lugar de amor e de atividade, com um espaço para todos aqueles que desejam estar dentro dela. São apenas metáforas, imagens de um texto, imagens de uma realidade que a gente não pode compreender plenamente. Mas C.S. Lewis diz algo muito interessante, eu queria desafiar você com isso. O dia está chegando, quando você vai acordar e saber, além de toda a esperança, que o atingiu, o céu. Ou então, que estava dentro do seu alcance, e você o perdeu para sempre. O importante sobre o céu e o inferno é que temos que escolher agora, nesta vida, onde queremos passar a eternidade, com Deus ou sem Ele. O céu está ao seu alcance hoje, agora. O que é que você vai fazer com esse convite? Essa é a decisão mais importante que você pode fazer na sua vida. É onde você vai passar a sua eternidade. Comprar a casa, vender uma casa, conseguir uma esposa, ter uma família, comprar um negócio, vender um negócio. Tudo isso se empalidece com a comparação ao significado do que você tem feito com o convite de Deus para você. Para onde você vai passar toda a eternidade. Alguns de vocês precisam tomar essa decisão agora, de aceitar Jesus como seu salvador pessoal, porque através dele você terá a vida eterna, o céu à sua espera. Talvez alguns de vocês já tomaram essa decisão. Meu irmão, se alegre, porque o céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Lá hei de ver meu Salvador. O céu é um lugar maravilhoso. Alegrai-vos, porque você que já aceitou a Jesus, a batalha já acabou. Teu lugar está garantido no céu. A única coisa que ainda nos resta é a celebração da vitória, que vai acontecer quando estivermos na presença do Senhor, ou Ele vier nos buscar. Mas a bênção é que vai continuar por toda a eternidade. Para você que conhece a Jesus, alegrai-vos, porque o céu é um lugar maravilhoso.
Como é que está a tua vida hoje à noite? Como é que você tem visto Jesus Cristo em sua vida? Como é que você tem encarado a igreja do Senhor, o Senhor Jesus, Deus? Tem sido só um processo ritual na tua vida? Ou você tem tido esse relacionamento com o Senhor? Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo, eles não mandam ninguém para o inferno. Nós fazemos as nossas escolhas. Se você hoje à noite tem o desejo de se colocar na presença do Senhor e dizer: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, hoje é a noite para isso. E você dizer: Senhor, eu estou rendido na tua presença. Você está pronto para tomar essa decisão? Gostaria de convidar você nesse momento a abaixar a sua cabeça e a fechar os seus olhos. Eu queria que você pudesse se despreocupar com as pessoas que estão ao seu redor, com o horário, com o que fazer amanhã. Eu vou pedir aos recepcionistas que fechem as portas. Eu queria que você agora não atrapalhasse esse momento, mas que você focasse naquilo que Deus tem para você. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, não só aqui. Ele disse: olha, eu estou preparando para vocês um lugar, um lar, onde vocês viverão para sempre comigo. Deus, Ele nos amou tanto, que enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Romanos 10:13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queria convidar você a orar nesse momento. Eu gostaria de orar por sua vida. Senhor Jesus, Tu conheces, ó Deus, cada pessoa aqui esta noite. Tu sabes, ó Deus, dos dilemas, das dúvidas, dos medos e anseios de cada pessoa que aqui está. Tu conheces, ó Deus, o coração de cada um. Tu conheces, ó Deus, os limites, as lutas e as dificuldades. Ó Pai, Tu conheces e sabes que somos pecadores, que esse pecado nos separa do Senhor. Por isso queremos clamar que hoje à noite, aqueles que ainda não Te conhecem como Senhor e Salvador, possam tomar essa decisão, que eles escolham estar com o Senhor para sempre, que eles escolham viver com o Senhor para sempre, que eles se rendam perante o Senhor hoje à noite e declarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Ó Senhor, se estamos vivenciando uma religiosidade, um rito religioso, o ir à igreja no domingo para simplesmente abrandar a consciência pesada, que hoje à noite seja mais do que isso, seja transformado em mais do que isso através de Jesus Cristo em nosso coração. Que hoje à noite possamos perceber do Teu amor maravilhoso por cada um de nós, ao ponto de darmos, através do Teu Santo Espírito, a cada um a oportunidade de conhecerem a Jesus hoje à noite. Com as cabeças baixas, os olhos fechados, eu queria te fazer uma pergunta. Você está aqui hoje à noite, você gostaria de entregar a sua vida a Jesus e dizer: pastor, eu quero sim participar do céu, eu quero sim estar com o Senhor por toda a eternidade, eu quero sim estar na presença de Deus para sempre. Alguém gostaria de tomar essa decisão? Eu gostaria de orar por você. Você poderia fazer um sinal dizendo assim: pastor, ora por mim. Só levanta uma de suas mãos e diz assim: pastor, ora por mim. Eu gostaria de viver, de conhecer, gostaria de viver com o Senhor eternamente. Alguém? Amém, meu irmão. Amém, pode baixar. Mas alguém gostaria de tomar essa decisão? Faça um gesto levantando uma de suas mãos. A gente quer orar por você, queremos interceder por sua vida. Amém, minha querida, pode baixar. Amém, meu querido.
Mas alguém gostaria de tomar essa decisão? É uma decisão entre você e Deus. Deus te dá a liberdade de escolha, de viver com Ele eternamente, ou de eternamente estar separado dEle. Essa é uma decisão sua. Mas nós queremos te ajudar a conhecer esse Jesus hoje à noite. Se você tem esse desejo, faz um sinal. Diz assim: pastor, ora por mim. Ora por mim. Só levanta a tua mão. Amém, minha querida, pode baixar. Mais alguém gostaria de tomar essa decisão? Amém, meu querido, pode baixar. É uma decisão entre você e Deus. Mais alguém gostaria de tomar essa decisão? Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Você pode fazer isso, por favor? Eu gostaria de convidar você que levantou uma de suas mãos a vir aqui à frente para a gente orar. Se você estiver sozinho, chama a pessoa que está do seu lado. Talvez um amigo, um irmão, pode vir junto com ele. Eu queria orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você que levantou a mão e disse assim: pastor, ora por mim. Eu quero esse Jesus, eu quero viver com Ele para sempre. Eu quero conhecê-lo. Sai do seu lugar e vem aqui. Vem aqui com a gente quer orar por sua vida. Amém. Já está vindo aqui, ó. Você lá atrás que levantou a mão, aqui na lateral, pode vir. Vem aqui à frente. Você aqui no centro, pode vir para cá. Amém, querida, pode vir. Amém, minha querida, pode vir para cá. Aleluia. Se você levantou a mão, vem aqui. Vem aqui com a gente. A gente quer orar por você. Pode sair do seu lugar. A gente vai começar a cantar. Se Deus falou o teu coração, você levantou uma de suas mãos, sai do seu lugar e vem aqui. A gente quer orar por você. A gente quer abençoar a tua vida. Eu vou pedir para que cortem essa câmera daqui, que o irmão aqui levantou a mão também, então vai ficar só aquela câmera lá. Pode vir aqui. Deus falou o teu coração, meu querido, sai do seu lugar e vem aqui. Diz assim: eu quero viver com Deus eternamente. Eu quero provar desse céu. Aleluia. Renda-se ao Senhor hoje. Aos pés da cruz, sai do seu lugar e vem aqui. me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, meu coração purificar. Deus falou o teu coração, sai do teu lugar e Eu vem ande aqui. em tudo. Você tem algumas coisas para colocar E diante do tu Senhor. tens Você já conhece a Jesus, mas você quer renovar o seu compromisso com Ele. O altar aqui está aberto para você, meu irmão e minha irmã. Esse Deus que te amou, esse Deus que se entregou por você, quer que você o ame. A tua vida tem demonstrado esse amor por Deus, esse amor por Jesus? Ou tem algumas coisas que têm sido empecilho? Entregue ao Senhor hoje à noite. Diga: Senhor, me perdoa. Eu quero que a minha vida toda reflita a Deus. Eu quero amá-lo, Senhor, em retorno. Eu quero amá-lo de volta. Você quer desejar isso? Você quer viver isso? Você quer abrir o seu coração? Pedir que Deus possa tomar conta. Sai do seu lugar e vem aqui. Se coloque na presença do Senhor. Meu respirar e meu viver. Amém, Jesus. Que seja Deus falou no teu coração. Sai do seu lugar e vem aqui. para ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eu queria convidar você nesse momento a orar.
Você pode aí onde você está abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos? Senhor, nosso Deus e Pai, Tu conheces os nossos corações. E Tu sabes verdadeiramente, ó Deus, os corações que estão aqui que precisam do Senhor, que precisam restaurar o relacionamento com o Senhor, que precisam pedir perdão pelos pecados que têm afastado, criado barreiras entre eles e Deus. Tu conheces todos aqueles, Senhor, que têm vivido vidas tão superficiais, sem intimidade com um Deus que quer amar em profundidade. Então, Senhor, traz sobre nós o Teu perdão, a Tua graça, a Tua misericórdia, e renova o nosso coração, que possamos sonhar e, ó Deus, desejar o estar contigo em glória, sabendo que iremos sim experimentar um lar, experimentar, ó Deus, o não pecar para sempre, estar presente contigo, Senhor, e Te ver face a face. Ó Senhor, louvado seja o Teu santo nome. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. E se existe algo diferente no nosso coração, muda, Senhor, muda. Ó Pai, ser com esses aqui que estão na frente, ó Deus, se colocaram no Teu altar, desejam Te conhecer e viver para sempre ao Teu lado, desejam conhecer a Jesus, o único e suficiente Salvador. Ó Pai, que eles provem disto hoje à noite, e que hoje à noite eles possam, ó Deus, ter essa certeza de que invocando o nome do Senhor serão salvos. Todo aquele que crê em seu coração e confessa com a sua boca que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos será salvo. Ó Jesus, que eles possam hoje entender que o nome de cada um deles está escrito no livro da vida. Aleluias. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Que possamos buscar viver para o Senhor e apresentar essa Tua mensagem de amor a todos aqueles que estão ao nosso redor e com aqueles que entraremos em contato durante esta semana. Céu e inferno, uma realidade tão viva que possamos apresentá-las às pessoas ao nosso redor. Queremos nos render a Ti, Senhor. A nossa vida é toda Tua, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém.